Olá, tudo bem? Boa noite. Eu falo boa noite porque normalmente eu faço as orações nesse período da noite, então é um hábito, né? E hoje nós vamos mais uma vez orar pelo Congresso, nosso 19º dia de oração. E eu te agradeço por estar aqui comigo e o Senhor está fazendo através da oração, enquanto eu estou aqui meditando na palavra que o Senhor ministrou e tem falado comigo para poder trazer hoje. Eu estou lembrando, né, que eu falei com uma amiga hoje, ouvi o áudio de uma amiga hoje, ela falando dessa questão sobre não gravar vídeos, né? E aí eu me lembrando do vídeo que eu refiz há uns 2 meses atrás, reiniciando esse canal, falando justamente sobre isso também, da minha dificuldade ou não dificuldade, não sei ao certo, de gravar para o YouTube, mas que aos pouquinhos eu ia me habituando. Ainda não estou conseguindo gravar todos os dias, mas não é porque eu não queira gravar, porque né, a gente vai fazendo a programação, como a palavra fala, né? A gente faz os planos, mas Deus faz outros planos, então no meio do caminho, às vezes, eu não consigo. Tenho tempo de oração, mas não consigo parar e estar aqui, né, com vocês como eu gostaria. Eu gosto de ter esse momento com muita calma, muita tranquilidade. Então, eu ainda não consigo fazer duas coisas, né? Pensar assim, não, como eu já tenho que orar, eu vou orar e já vou gravar e pronto. Comigo não funciona muito assim, mas eu estou tentando trazer aqui, né, junto, para orar junto com vocês, os motivos, os propósitos de oração. Eu sei que a gente já estaria muito mais à frente, mas estamos caminhando para isso, né? E realmente ainda temos muito que orar. Hoje eu estava pensando sobre o que orar, né? O propósito, como eu falei aqui, das organizações, das missões, agências. Temos muito que orar, como diz um livro do Bill Bright, Amar pela Fé. Eu tô sempre dando dica de livros aqui, né? Vocês já perceberam, né? Porque eu sou assim, na verdade. Eu falo e eu penso em um livro. E eu tinha muito isso com palavras, na verdade, né? De conversar com as pessoas e falar uma palavra, lembrar de uma palavra, lembrar de um texto bíblico. Eu gosto muito de fazer essas associações assim, isso é maravilhoso, né, para a mente da gente. E no livro dele, que depois eu vou trazer aqui também para vocês, né, que são os livretos, um dos livretos, um dos conceitos, eu não lembro qual o número do conceito, mas um dos livretos se chama Amar pela Fé. E ele fala que há muito para amar. E eu sempre falo isso com o Senhor nas minhas orações, sempre lembro dessa fala, porque realmente nós vemos hoje tantas coisas acontecendo, tantas pessoas precisando de ajuda em diversas áreas, e nós podemos fazer algo, e tudo começa na oração. Nós entendemos assim, cristãos entendemos assim, que tudo começa na oração. E eu falo com o Senhor, há muito para amar, há muitas vidas para amar, e a obra do Senhor
para fazer, muito que realizar. Como eu falei, né, no último vídeo, na última oração, o Senhor, Ele nos chama e tem um propósito específico, tem um lugar específico para você. Você, por mais que talvez hoje você não saiba o seu propósito, não entenda ainda, tem algo que Deus, Ele separou especialmente para você fazer, para você realizar. Eu estava pensando sobre isso e me lembrei, um dos pedidos, né, dos cardzinhos que eu falei aqui que a gente está orando, é sobre Perspectivas Brasil, mas a gente não vai orar hoje, porque o Senhor colocou outro motivo de oração no meu coração, mas na próxima oração nós vamos começar a orar pelo Perspectivas Brasil, que na verdade é um curso que eu ainda não fiz, mas já tentei diversas vezes fazer e não consegui, mas eu creio que esse tempo do Senhor vai chegar, porque às vezes eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E a gente precisa também remir o tempo e entender o tempo de Deus. Mas na próxima oração nós vamos, eu vou falar para vocês o que é o Perspectiva Brasil e vamos começar a orar. Hoje Deus colocou em meu coração a palavra que na verdade é o tema do congresso, Venha o Teu Reino, e a palavra que se encontra, que eu já fiz uma oração aqui, mas hoje é uma temática diferente. A palavra que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, que diz, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, a porta do teu quarto, ora a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E o Senhor já tem um tempinho, tem falado muito comigo a respeito de paternidade. É um tema que eu gosto bastante de ouvir, de falar, de ter conversas sobre paternidade, principalmente a paternidade de Deus, que me enche de tal maneira que eu transbordo de amor. E eu comecei a ler um livro que eu ganhei já tem acho que 3 meses, esse livrinho aqui, Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. E esse livro tem me feito amar ainda mais a Deus, né, e ter a certeza de que a minha paternidade, ela está bem resolvida, mas me fazer pensar o quanto de pessoas que não têm isso bem resolvido na vida, no coração. E tem uma frase aqui, uma pergunta, na verdade, do livro, que fala assim: você já parou para pensar por que Deus escolheu se revelar ao mundo como Pai? Você já parou para pensar sobre isso? E quando eu li essa pergunta, né, imediatamente eu falei, não, nunca parei para pensar sobre isso. Apesar de entender que eu tenho um relacionamento com Deus Pai muito bom, claro, né, não sou perfeita, nós não somos, ninguém é, mas eu consigo ver também, né, a forma como as pessoas veem, enxergam o meu relacionamento, e isso é muito bom, porque eu acredito que é você externar aquilo que você vive no secreto.
Então, se as pessoas estão vendo, sinal de que eu tô conseguindo externar da melhor forma, né? E muitas pessoas falam que eu não tenho essa dificuldade de reconhecer, não tive, e de viver como uma filha de Deus, uma filha muito amada de Deus. E o quanto que isso é maravilhoso. Então, assim, no decorrer da minha caminhada cristã, é claro, né, eu já tive momentos de altos e baixos, sempre me reconheci como filha, mas eu tinha uma postura diferente. Há pouco tempo atrás, mais uma vez, Deus falou comigo a respeito da minha filiação, mas me chamando a atenção para um outro ponto, que era de filhos maduros. E eu falei, Senhor, né? Então, se o Senhor tá falando isso, eu estava até com uma amiga muito querida que já falou muitas vezes comigo a respeito dessa questão de paternidade. E nós entendemos que o Senhor estava falando com a gente, né? Que era o tempo de adquirir mais maturidade como filho, assumir outras posturas, né? E entender que tudo que é do Senhor realmente é meu, mas não como uma forma de desfrutar e pronto, acabou, e ir embora, né? Como filho pródigo, mas como uma forma de zelo, de cuidado mesmo, de responsabilidade. E aí quando eu li, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, é verdade. Eu não tive um pai, meu pai foi embora, se separou da minha mãe, eu tinha 1 ano, e fui conhecer novamente, né? O meu pai com 17 anos. E antes de eu fazer 18 anos, em meses, ele faleceu. É uma longa história, eu trago aqui em um outro momento. Mas, com tudo isso, quando eu conheci o Senhor, eu não tive dificuldade em reconhecer a paternidade de Deus, em receber o amor de um pai assim tão grande, tão maravilhoso. E eu falo que ele é o meu paizão, porque ele realmente é um paizão. E muitas pessoas falam, né, que eu sou filhinha de papai, mas eu antes via isso de uma forma, ouvia de uma forma um pouco ruim, mas hoje eu não me importo e é bom ouvir isso, porque é sinal de que eu tenho um ótimo relacionamento com Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, pensando em todas as coisas que nós temos orado e pensando justamente sobre a paternidade, seu início e seu fim de tudo, né, para todos nós. Então, quando a gente tem, e nós temos a paternidade de Deus, mas quando nós reconhecemos a paternidade de Deus e vivemos, isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, dessa forma, né, fazendo com que a gente entenda que nós somos filhos e filhos amados e que Ele deseja nos confiar responsabilidades para administrar, né, sermos mordomos, não só filhos, mas mordomos bons e fiéis, as coisas do seu reino, para que nós possamos cuidar. E aí que a gente vê como que Deus ele deseja, né, que nós tenhamos relacionamento com Ele como Pai, não como um Senhor, né, que nós olhamos, claro, né, precisamos ter o respeito, a reverência, mas que nós olhamos de uma forma às vezes até um pouco distante, mas como um pai que cuida, que zela, que tá ali, e muitas vezes Ele é o nosso, vou trazer
para a figura terrena, né? O nosso melhor amigo, tem muitas pessoas, eu não tive pai, então eu não posso dizer, mas tem muitas pessoas que têm um pai como um melhor amigo. E a mãe como uma melhor amiga, enfim. E Deus, Ele é, né? Ele não é apenas o nosso pai, mas Ele é também o nosso melhor amigo. Hoje eu falo isso, né? E peço ao Senhor também, né? Hoje eu ainda não sou casada, mas eu peço ao Senhor para que Ele me apresente o melhor amigo dele, porque eu sei que tem um homem que é filho e que com certeza tem o mesmo relacionamento, a mesma intimidade que eu tenho com Deus, né? E entender isso é muito bom, é maravilhoso, porque eu tenho um entendimento de falar com o Senhor, né? Que eu quero uma pessoa como Ele, né? Como eu olho para Ele e vejo tudo de bom. Eu quero uma pessoa como Ele e eu confio nele como um pai para me dar essa pessoa. Mas enfim, não é esse o assunto. Então, Deus, Ele falou comigo hoje, né, sobre essa questão da paternidade e trazer para nossa oração para que outras pessoas venham reconhecer a paternidade de Deus. Muitas pessoas hoje no mundo são órfãos, talvez órfãos de pai e mãe, ou órfãos de pai, cresceram em um lar talvez disfuncional, um lar com muitos problemas, filhos de pais separados que acabam tendo essa quebra, né, nos relacionamentos e por algum motivo acabam se afastando do pai, não tendo esse relacionamento, né, essa intimidade, essa comunhão diária que um pai e um filho têm. Eu não posso dizer aqui para vocês o que é um pai terreno, porque eu não tive, mas eu posso dizer o que é ser filha do Pai Celestial, né, de Deus. E o desejo do meu coração é que todas as pessoas possam sentir o que eu sinto, viver o que eu vivo hoje, a intimidade que eu tenho com Deus como Pai, como Senhor, como amigo, como meu amor, e que as pessoas se deleitem nele, sabe? Tenham essa certeza de que ele é um paizão realmente, que você pode se lançar nos braços dele e confiar que ele está cuidando de tudo, de todas as coisas da sua vida. E quando nós pensamos, né, e falamos sobre missão, muitas vezes nós falamos, né, e claro, precisamos falar, oportunizar, dar a oportunidade para as pessoas de ouvirem sobre Jesus, né, a salvação, porque o Senhor, Ele deu, né, e fala na palavra em João 3,16, que Deus, o nosso Pai, amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu amo falar também, né, sobre Jesus, sobre salvação, mas hoje o Senhor falou comigo que eu precisava falar sobre Ele, né, sobre a paternidade dEle, sobre o amor dEle como um pai, o amor de pai, que dá tudo, e Ele deu o seu tudo, que era Jesus, né, por nos amar e para nos salvar. E falando em missão, é exatamente isso que nós precisamos passar, né? Nós precisamos falar para as outras pessoas, falar que elas têm um Pai no céu, um Pai que as ama, que nos ama,
um Pai maravilhoso e um Pai que cuida, um Pai que zela, que provê, que dá segurança. Quantas crianças hoje, não só crianças, mas quantas pessoas hoje não se sentem seguras, quantas pessoas hoje vivem diante de tantos desafios, tantas situações difíceis, sem segurança mesmo. Mas quando nós entendemos que o Senhor, Deus, é o nosso Pai, que nós somos filhos e nós podemos descansar, sabe, nessa certeza, tudo muda, a nossa visão muda, os nossos relacionamentos, eles mudam, a forma como nós nos movemos, como nós servimos, como nos relacionamos com outras pessoas, tudo isso muda, né? Então hoje a minha oração a nossa oração, né? É para que as pessoas venham reconhecer a paternidade de Deus, para que os missionários, as pessoas que têm essa incumbência, esse cargo de confiança, essa missão de pregar o Evangelho, né, de ministrar a palavra, que elas sejam capazes também de levar até as pessoas o conhecimento de Deus Pai. Amém? Senhor, nesse momento nós queremos orar, te agradecer pela tua paternidade, te agradecer porque o Senhor é um bom Pai e claramente nós sabemos que o Senhor sabe dar coisas boas para os seus filhos e nós te agradecemos por sermos filhos de Deus. Nós te agradecemos não pelas coisas boas que o Senhor sabe nos dar e que o Senhor pode nos dar, mas nós te agradecemos por quem o Senhor é. Um Pai de amor, um Pai zeloso, um Pai que tem todo o cuidado com a nossa vida, com o nosso coração. Um Pai que fala sempre a verdade, porque assim diz a tua palavra e nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas o Senhor é Deus. E um Pai que está a todo tempo conosco, a todo tempo conosco, né? E nós oramos pedindo que o Senhor a cada dia fale ao nosso coração a respeito da tua paternidade, se revele a nós a cada dia e que o Senhor também se revele àqueles que não te conhecem, que ainda não receberam a paternidade do Senhor, ainda não receberam a tua paternidade por adoção, ainda não são filhos por adoção, mas que em algum momento eles vão receber, eles vão ter essa oportunidade de te conhecer e que eles entendam, que eles compreendam, né, o teu amor e tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer como Pai para cada um de nós. Nós oramos por isso, oramos, Deus, por esse congresso, oramos, Senhor, para que venha realmente o teu reino e que seja feita a tua vontade hoje, em cada dia que está por vir, né, os dias de congresso, que o Senhor tenha toda a liberdade, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para falar, para ministrar o nosso coração. Hoje pela manhã eu parabenizava o Espírito Santo do Senhor pelo trabalho que só Ele faz e que eu não sou capaz de fazer, mas eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que habita em mim, pelo Espírito Santo que o Senhor deixou para cada um de nós, o nosso Consolador, e agradeço pelo trabalho. Muito obrigada, Espírito Santo.
pelo teu trabalho maravilhoso de convencimento, pelo teu trabalho de consolo, pelo o teu trabalho de direcionamento. E nós cremos que é isso que o Senhor faz, né? O Senhor nos direciona, o Senhor nos conduz. E nós pedimos que o Senhor tenha liberdade, liberdade em cada oração, liberdade para falar. Nós fazemos planos, como eu disse, né? Eu tenho feito alguns planos, mas o Senhor tem direcionado de outras formas. E eu entendo que cada um que está aqui, Senhor, fazendo essas orações, tem feito seus planos também, e o Senhor tem direcionado, tem também dado respostas. E nós desejamos, como bons filhos, filhos amados, continuar seguindo as direções do Senhor, continuar te obedecendo, continuar cuidando das coisas do teu reino, né? E crendo que o Senhor faz sempre a tua boa, perfeita e agradável vontade, e te agradecendo porque o Senhor cuida muito bem de nós, né? Que muitas vidas, que todas as vidas, que todos os seres que o Senhor criou, né? Mais de 8 bilhões de seres que o Senhor criou, que eles tenham essa oportunidade de conhecer a tua paternidade, de te conhecer como um Pai maravilhoso e amoroso que o Senhor é. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por cuidar de nós. E que o Senhor permaneça conosco, permaneça falando com cada um de nós, e nos dando a direção que nós precisamos, como o Senhor já tem feito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar aqui comigo em mais esse dia de oração. Na próxima, nós vamos começar a orar pelo Perspectivas Brasil. E me conta aí nos comentários, né, o que Deus tem falado com você, o que o nosso Pai tem falado com você nesse tempo de oração. Pode deixar também os seus pedidos de oração, né, que eu estarei orando. E convide mais pessoas para estar aqui em oração. Como eu falei, eu tenho tentado estar todos os dias, mas não tem sido possível no momento. Mas vai dar certo. E compartilha esse vídeo também com uma pessoa que você sabe que precisa conhecer o Senhor, ouvir do amor de Deus, e que essa pessoa tenha essa certeza, que você tenha essa certeza, como eu tenho, e que essa pessoa tenha certeza que é muito, mas muito, muito amada. É uma filha muito amada, é um filho muito amado. E se ainda não se sente filho, que o Senhor, a partir disso, possa mudar a mente, o entendimento, o coração, a visão, em nome de Jesus. E que você seja um canal também de Deus para abençoar outras pessoas, não só com esse vídeo, com essa oração, mas com a sua vida, principalmente. Muito obrigada e eu te espero na próxima. Tchau, tchau!